Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E neste primeiro capítulo, aqui, Paulo ele vai falar sobre a consolação que vem de Deus nas tribulações, sobre a fidelidade também a nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre a importância da comunhão fraterna. Mas antes da gente iniciarmos essa carta e esse estudo de hoje, meus irmãos, como eu sempre peço em cada vídeo antes de iniciarmos o nosso estudo, peço carecidamente, se inscrevam no canal, meus irmãos, e ativem o sininho. Porque, como eu digo, ativando o sininho, o YouTube ele vai notificar a cada um de vocês que ativar o sininho dos próximos vídeos que eu postar. E sobre a sua inscrição, quando você se inscreve, o YouTube ele entende que você gostou desse canal e ele vai recomendar este canal para mais e mais pessoas igual você a virem também, a ouvir a palavra de Deus e também a cada vez mais eles fortalecerem a sua fé através desse canal. Por isso que a sua inscrição e a ativação do sininho é muito importante. E o like também, para o quê? Para o YouTube ele entender que vocês gostaram do vídeo. Por isso, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já deixou o seu like? Ótimo! Vamos agora darmos início para essa carta, essa segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E nesses primeiros versículos aqui, meus irmãos, do 1 até o versículo 7, nós vamos ver aqui a consolação em meio às tribulações. Dos versículos do 1 até o 7. Vamos ler aí e logo em seguida nós iremos estudarmos, ok? Dos versículos do 1 até o 7. Vamos ver aí. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele louva a Deus por ser o Pai que consola os seus filhos nas aflições. Ele louva a Deus por isso, por ser Pai que consola os filhos nas aflições. E Paulo também aqui, ele lembra que o sofrimento
que a gente sofre e que a gente enfrentamos em Cristo, esse sofrimento, ele gera também consolação e esperança para nós e para os nossos irmãos. Por isso, meus irmãos, que nesse versículo aqui, aprendemos que Deus, ele nunca nos abandona. Nunca. Deus, ele transforma as nossas dores em testemunho de fé e conforto para os outros. Por isso, meus irmãos, que Deus, ele nunca nos abandonará. Nunca. Por isso que quando nós todos passarmos por tribulações, passarmos por sofrimentos, problemas, nós temos que fazer uma única coisa: confiar em Deus e usar a sua experiência para consolar e fortalecer as outras pessoas. Por isso que precisamos ter fé em Deus, confiar em Deus, mesmo quando a gente passemos por tribulações, sofrimentos, dificuldades. Mas confiemos em Deus, meus irmãos. E além de confiar em Deus, precisamos ajudar e consolar também os nossos irmãos para fortalecer eles também nessa caminhada, que eles estão junto com cada um de nós. Precisamos consolar, passar palavras de consolo, palavras que fortaleçam também a fé dos nossos irmãos. E não a gente diminuirmos a fé do nosso irmão, mas sim fortalecê-la. Por meio de quê, Tom? De palavras, por meio de ações. Tudo isso, meus irmãos, precisamos não só confiar em Deus, mas usar essa nossa experiência para ajudar e fortalecer os nossos irmãos na fé. Amém? Vamos agora continuar nesses próximos versículos aqui, do 8 até o 11, onde iremos aprender sobre a esperança e sobre a confiança em Deus. Nesses próximos versículos, do 8 até o 11. Vamos ler aí. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam, orando por nós. Assim, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele compartilha as suas dificuldades extremas que ele enfrentou. Ele compartilha essas dificuldades. Mas também, Paulo, ele nos mostra que tudo isso que ele sofreu serviu para aumentar a sua confiança em Deus. Que Deus tem poder até sobre a morte. Até sobre a morte. Por isso que Paulo compartilhou essas dificuldades dele. Extremas, dificuldades extremas que ele enfrentou. Mas isso só fez a fé dele aumentar. Só fez a confiança dele aumentar mais ainda em nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nesses versículos aqui, aprendemos que as nossas provações, quando vêm na nossa vida, elas nos ensinam a depender totalmente de Deus. Por isso que servem as provações, por isso que servem as dificuldades,
Por quê? Para que a gente, meus irmãos, todos nós, precisemos depender totalmente de nosso Criador. E não de nós mesmos, mas sim de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que para a nossa realidade hoje, esses versículos aqui nos ensinam o seguinte, que nós temos que entregar a nossa vida a Deus em todos os momentos, tanto os momentos bons como os momentos maus. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus, especialmente, não só nos bons, mas principalmente e especialmente nos momentos mais difíceis. Porque é nesses momentos que precisamos entregar mais ainda a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Por quê? Porque, como aprendemos, Ele é capaz de nos levantar e de renovar todas as nossas forças. Amém, meus irmãos? É isso que esse versículo aqui nos ensina. E agora, para finalizarmos, deixa eu dar uma olhadinha, ainda tem outro versículo ainda. Antes de finalizarmos, vamos ver o penúltimo versículo aqui, do 12 até o 20, onde vamos ver a fidelidade de Cristo e a sinceridade de Paulo, nesses próximos versículos agora, do 12 até o 20. Vamos ler aí. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora, vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que, no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que, ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, nós aprendemos que Paulo, ele defende a sua integridade diante dos coríntios. E também Paulo, ele recorda que em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, ele cumpre todas as suas promessas em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a garantia da fidelidade divina. Por isso que aprendemos aqui nesses versículos que podemos confiar, meus irmãos, plenamente nas promessas de Deus. Podemos fazer isso, confiar plenamente nas promessas de Deus. Por quê? Porque em Jesus Cristo, essas promessas se cumprem.
Por isso que podemos confiar plenamente nessas promessas. Porque, repetindo, porque em Jesus, nosso Salvador, essas promessas se cumprirão. Se cumprirão. E por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, esses penúltimos versículos aqui nos ensina que a nossa vida, nós temos que basear a nossa vida nas promessas do Senhor. Lembrando sempre que Deus, Ele é fiel nas suas promessas e Ele nunca falha. Nós podemos falhar com Ele, mas Ele nunca falha nas suas promessas. Amém? E agora, para finalizar esse primeiro capítulo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver aqui nos versículos do 21 até o 24 sobre como ficarmos firmados no Espírito Santo. Nos últimos versículos, do 21 até o 24. Vamos ler aí. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele ensina a cada um de nós que é Deus quem fortalece os cristãos. E também é Ele quem firma cada um de nós em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo é o selo e a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo. Por isso que a nossa vida cristã, meus irmãos, a nossa vida cristã não depende das nossas próprias forças, dos nossos próprios entendimentos. Não. A vida cristã, ela depende da ação do Espírito Santo em nós. Da ação. Por isso que sem o Espírito Santo não conseguiremos ter essa vida cristã. Porque não é das nossas próprias forças, mas sim a ação do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo em nós. Por isso que precisamos, meus irmãos, confiar mais na graça de Deus e menos em nossas próprias capacidades. Repetindo, confiarmos mais na graça de Deus e menos nas nossas próprias capacidades. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem sustenta a nossa fé e não o nosso próprio esforço, o nosso próprio entendimento. Não, é o Espírito Santo quem nos sustenta. Amém? E agora, para finalizar, meus irmãos, nesse capítulo 1, aprendemos aqui 5 lições, nesse primeiro capítulo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Primeiro ensinamento: Deus é o Pai de toda consolação. Primeiro ensinamento. Segundo, o sofrimento, ele nos aproxima de Cristo e nos torna capazes de consolar, fortalecer os outros. Segundo ensinamento. Terceiro, a nossa confiança, a nossa fé, ela deve estar em Deus e não em nós mesmos. Terceiro. Quarto ensinamento:
todas as promessas de Deus, elas se cumprem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aprendemos que podemos confiar plenamente nas promessas de Deus. Quarto ensinamento. E o quinto e último ensinamento, que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa fé e ele é a garantia da nossa salvação, é a garantia da vida eterna. Amém? E antes de finalizarmos esse vídeo de hoje, esse estudo, meus irmãos, como eu sempre falo para vocês, meus irmãos, se esses estudos estão edificando a sua vida, está preenchendo o vazio do seu coração, meus irmãos, eu peço carecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para que vocês não percam os próximos vídeos que eu postar. Porque cada vídeo que você assiste é um alimento. Você está se alimentando, meu irmão. E por isso que quando eu postar o próximo vídeo, você ativando o sininho e se inscrevendo, o YouTube vai notificar a cada um de vocês. E além disso, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais pessoas virem conhecer a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal. E também, meus irmãos, compartilhem esse vídeo para os seus familiares, amigos, para que eles conheçam a palavra de Deus e venham aproximar e estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá, meus irmãos.